O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, delata o ministro do STF, Dias Toffoli. É aquele Dias Toffoli que foi advogado do Partido dos Trabalhadores. Tem um encontro de trabalho com muitos que acontecem em Brasília. O ministro Dias Toffoli, do STF, o empreiteiro José Aldemário Pinheiro Filho, conhecido como Léo Pinheiro, então presidente da construtora OAS, já se conheciam, mas não eram amigos nem tinham intimidade. No meio da conversa, o ministro falou sobre um tema que lhe causava dor de cabeça: sua casa localizada num bairro nobre de Brasília apresentava infiltrações e problemas na estrutura de alvenaria. De temperamento afável e voluntarioso, o empreiteiro não hesitou. Dias depois, mandou uma equipe de engenheiros da OAS até a residência de Toffoli para fazer uma vistoria. Os técnicos constataram as avarias, relataram a Léo Pinheiro que havia falhas na impermeabilização da cobertura e sugeriram a solução. É um serviço complicado e, em geral, de custo salgado. O empreiteiro indicou uma empresa especializada para executar o trabalho. Terminada a obra, os engenheiros da OAS fizeram uma nova vistoria para se certificarem de que tudo estava de acordo. E realmente estava. O ministro não teria mais problema com as infiltrações. A história descrita está relatada em um dos capítulos da proposta de delação premiada do empreiteiro Léo Pinheiro, apresentada recentemente à Procuradoria-Geral da República, e à qual a revista Veja, que publicou esta reportagem, teve acesso. Condenado a 16 anos e 4 meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa no escândalo do Petrolão, Léo Pinheiro decidiu confessar seus crimes para não passar o resto dos seus dias na cadeia. Para ganhar uma redução de pena, o executivo está disposto a sacrificar a fidelidade de longa data a alguns figurões da República com os quais conviveu de perto na última década. As histórias que se dispõe a contar, segundo os investigadores, só são comparáveis às do empreiteiro Marcelo Odebrecht, em poder destrutivo. No anexo que a revista Veja diz ter acesso, pela primeira vez uma delação no âmbito da Lava Jato chega a um ministro do Supremo Tribunal Federal. No documento, Léo Pinheiro diria que, como é próprio das empresas de delação, não fornece detalhes sobre os encontros entre ele e Dias Toffoli. Onde, quando, como, por quê? Essas são perguntas a que o candidato a delator responde apenas numa segunda etapa, caso a colaboração seja aceita e homologada. Nessa primeira fase, ele apresenta apenas um cardápio de eventos que podem ajudar os investigadores a solucionar crimes, rastrear dinheiro, localizar contas secretas ou identificar novos personagens. É nesse contexto que se insere o capítulo que trata da obra da casa do ministro do STF. Tal como está, a narrativa de Léo Pinheiro deixa uma dúvida central. Existe algum problema em um ministro do STF pedir um favor despretensioso a um empreiteiro da OAS? Há um impedimento moral? Pois esse tipo de pedido abre brecha para situações altamente indesejadas? Mas qual é o crime? Léo Pinheiro conta que a empresa de impermeabilização que indicou para o serviço é de Brasília, e diz mais que a correção da tal impermeabilização foi integralmente custeada por ele próprio. Então, onde estaria o crime? A questão é que ninguém se propõe a fazer uma delação para contar frivolidades. Portanto, se Léo Pinheiro, depois de meses e meses de negociação, propôs um anexo em que mencionam a obra na casa de Toffoli, isso é um sinal claro de que algo subterrâneo está a vir à luz no momento em que a delação for homologada e os detalhes começarem a aparecer.
apresentava infiltrações e problemas na estrutura de alvenaria. De temperamento afável e voluntarioso, o empreiteiro não hesitou. Dias depois, mandou uma equipe de engenheiros da OES até a residência de Toffoli para fazer uma vistoria. Os técnicos constataram as avarias, relataram a Léo Pinheiro que havia falhas na impermeabilização da cobertura e sugeriram a solução. É um serviço complicado e, em geral, de custo salgado. O empreiteiro indicou uma empresa especializada para executar o trabalho. Terminada a obra, os engenheiros da OAS fizeram uma nova vistoria para se certificarem de que tudo estava de acordo. A sacrificar a fidelidade de longa data a alguns figurões da República com os quais conviveu de perto na última década. As histórias que se dispõe a contar, segundo os investigadores, só são comparáveis às do empreiteiro Marcelo Odebrecht em poder destrutivo. No anexo que a revista Veja diz ter acesso, pela primeira vez uma delação no âmbito da Lava Jato chega a um ministro do Supremo Tribunal Federal. No documento, Léo Pinheiro diria que, como é próprio das empresas de delação, não fornece detalhes sobre os encontros entre ele e Dias Toffoli. Onde, quando, como, por quê? Essas são perguntas a que o candidato a delator responde apenas numa segunda etapa, caso a colaboração seja aceita e homologada. Nessa primeira fase, ele apresenta apenas um cardápio de eventos que podem ajudar os investigadores a solucionar crimes, rastrear dinheiro, localizar contas secretas ou identificar novos personagens. É nesse contexto que se insere o capítulo que trata da obra da Casa do Ministro do STF. Tal como está, a narrativa de Léo Pinheiro deixa uma dúvida central. Existe algum problema em um ministro do STF pedir um favor despretensioso a um empreiteiro da OAS? Há um impedimento moral? O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, delata o ministro do STF, Dias Toffoli. É aquele Dias Toffoli que foi advogado do Partido dos Trabalhadores. Em um encontro de trabalho com muitos que acontecem em Brasília, o ministro Dias Toffoli, do STF, o empreiteiro José Aldemário Pinheiro Filho, conhecido como Léo Pinheiro, então presidente da construtora OAS, já se conheciam, mas não eram amigos nem tinham intimidade. No meio da conversa, o ministro falou sobre um tema que lhe causava dor de cabeça. Sua casa localizada num bairro nobre de Brasília. E realmente estava. O ministro não teria mais problema com as infiltrações. A história descrita está relatada em um dos capítulos da proposta de delação premiada do empreiteiro Léo Pinheiro, apresentada recentemente à Procuradoria-Geral da República e à qual a revista Veja, que publicou esta reportagem, teve acesso. Condenado a 16 anos e 4 meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa no escândalo do Petrolão, Léo Pinheiro decidiu confessar seus crimes para não passar o resto dos seus dias na cadeia. Para ganhar uma redução de pena, o executivo está disposto